Boa tarde para todos. Eu sou o professor Robson Souza, sou professor aqui na EPAMIG, na unidade, no Instituto, ITAP, o Instituto Tecnológico de Agropecuária de Pitangui. Sou coordenador do curso aqui de Tecnologia em Agropecuária de Precisão. E comigo eu tenho a honra de dividir essa live com a Eloá. Por favor, Eloá. Boa tarde, meu nome é Eloá Souza, apesar de termos o mesmo sobrenome, né? Às vezes a gente até parente não sabe. Pois é, quem sabe. Eu estou em Juiz de Fora e estou aqui para apresentar para vocês, ou tirar dúvidas de alguma coisa do Instituto de Laticínios Cândido Tostes, né? Então, a ideia aqui é colocar para vocês todas as realidades que os dois cursos oferecem e torcer para que a expectativa de vocês esteja dentro daquilo que a gente tem para oferecer, né? E vocês estarem conosco aí nos próximos 3 anos aí, logo depois no mercado de trabalho, tá? Então, estamos à disposição aí nesse momento para tirar a dúvida de vocês aí no que for preciso. Vamos lá, então, vamos começar no processo seletivo do meio do ano, que foi o nosso primeiro edital para os cursos superiores. A gente fazia a live e a gente já falava algumas datas, alguns pontos em destaques do edital, do processo seletivo, mas como nós estamos aqui em poucas pessoas na sala, eu acho que a gente já pode abrir o espaço para dúvidas, e aí depois a gente complementa com o que não foi abordado, né? Acho que a gente pode inverter a dinâmica. O que você acha, Eloá? Combinado, Robson. Vou deixar por sua conta, porque é a primeira vez que eu participo, né? Então, assim, eu estou seguindo os seus passos. Tá certo. Fica à vontade, que você Obrigado. conduzir aí, a gente acompanha daqui. Se precisar de acrescentar mais alguma coisa, eu falo. Tá certo. Quem já está aqui na sala quer abrir o microfone, quer fazer pergunta, ou pelo chat, escrevendo? Pode ficar à vontade. Quando a pessoa já tem um curso superior na área, que tem as disciplinas, tem chance de eliminar essas disciplinas? Tem, essa possibilidade existe, viu, Leci? O processo de entrada no curso, para o edital que foi publicado agora no mês passado, em novembro, a princípio é pela nota do Enem. Né? Então, o candidato, para concorrer às vagas, precisa ter feito uma das provas de 2019 até a desse ano, de 2022. O meu é anterior, então eu não consigo. Né? Aí, no seu caso especificamente, existe a possibilidade de ter edital de vagas remanescentes. Entendi. Como que funciona esse edital? Eu digo que no segundo semestre a gente teve, pelo menos aqui em Pitangui. Às vezes, como a gente é uma instituição pública, né, e o nosso curso superior ele é financiado pelo dinheiro público, né, da Secretaria de Educação de Minas Gerais, a gente tem um compromisso ético e social de manter essas 40 vagas preenchidas. Então, caso depois a gente finalize o processo de seleção dos estudantes que fizeram essas edições do Enem, e às vezes alguém desiste do curso, e a gente, no caminhar do semestre, a gente fica com vaga aberta, existe a possibilidade da gente abrir um edital, que chama edital de vagas remanescentes ou de vagas ociosas, e aí ele pode ter outros critérios de seleção, porque a gente cumpriu a exigência de selecionar 40 candidatos pelo Enem, que é o que a secretaria pede para a gente, sabe? Então, ele pode ter essa possibilidade. Mas, assim, é aquela possibilidade que fica vinculada a desistência, né, de alguém cancelar a matrícula dele ao longo do semestre, tá certo? Não, tá, então, joia. A gente sempre orienta o pessoal que tem interesse em vir estudar com a gente que faça o Enem, mas a gente sabe, né, claro que há situações e situações, nem sempre a gente pode fazer Enem todo ano, né? Vou só acrescentar que aqui no Instituto, como a gente tinha um processo seletivo anterior, que era de curso técnico, nós não tínhamos, já era uma cultura que todo ano haveria um processo seletivo, e esse processo seletivo era aberto para todas as pessoas. O critério era ter o ensino médio completo. Então, o que aconteceu? As pessoas já tinham cultura de vir para Cândido Tostes sem precisar fazer Enem, né? Então, independente de qualquer graduação que tivesse, comprovando o ensino médio, faria nosso processo seletivo aqui, que eram provas que eram feitas, né, com marca X, tudo direitinho mesmo, elaboradas aqui por professores e tal. Quando passou agora para curso superior, é o que o Robson falou, já existe uma legislação que a gente precisa cumprir. E aqui, no caso do Cândido Tostes, é a mesma coisa. A gente também abriu, no primeiro processo seletivo, as vagas remanescentes. Mas
as vagas do processo seletivo através das cotas e através das vagas de ampla concorrência, acabaram que completaram as vagas, né, as 40 vagas, e nós nem chegamos, na verdade, a nem classificar as pessoas que tinham se inscrito nas vagas remanescentes, tá? Entendi. A gente nem optou de criar um pouco essa expectativa, porque acabou que a gente criou uma expectativa nas pessoas e não conseguimos nem classificá-los, né, Então, assim, foi uma situação ruim, porque se a gente não oferece, é ruim, mas se a gente oferece, a gente cria uma expectativa que a pessoa pode vir e, dependendo do número de pessoas que entram, né, no Enem, a gente não consegue chegar nas vagas. Então, nós optamos esse ano também por adiar um pouco esse edital e acompanhar aí as inscrições, tá? Mas Ok. a ideia é essa mesma, né, é fazer o Enem, porque o nosso curso é novo, então a gente ainda não tem todos os módulos, né? Aquela ideia de que já tem um curso superior e pode entrar porque já tem uma graduação, a gente ainda não consegue oferecer isso por conta do curso novo, ainda não ter toda a estrutura, todos os períodos já dados, etc. Né? Então, assim, se Deus quiser, num futuro breve, a gente consegue equacionar isso tudo aí. É isso mesmo, Leci. Fica, Mas parabéns. por nada. Uma vez matriculada nos nossos cursos, sejam de agropecuária de precisão em Pitangui, onde eu estou, ou de tecnologia em laticínios, lá em Juiz de Fora, coordenado pela Eloá, o regimento é o regimento de um ensino superior, né? Então, se você já tem alguma disciplina que é equivalente, que possa ter equivalência com alguma disciplina do curso, é possível, sim, solicitar o aproveitamento. Né, existe um limite, né, uma carga horária máxima que pode ser aproveitada, e tem também um tempo, né, que você, não pode ser uma disciplina que você fez há 20 anos, por exemplo. Né, existe um tempo máximo que pode ser aproveitado, mas existe sim essa possibilidade. Abre um processo na secretaria acadêmica, a coordenação direciona para o professor responsável pela área, né, ele faz a avaliação, e aí a coordenação emite um parecer, né, com base nas informações analisadas pelo professor, tá certo? Tá, joia, muito De obrigada. nada. Mais alguém, gente, gostaria de fazer? Eloá, me ouvindo, Eloá? Oi, estou Então, ouvindo. vocês estão me ouvindo? Sim, Eloá? eu. Está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, gente? Eu Sim, sou de sim. Juiz de Fora, é que eu entrei a mesa, eu peguei mais no final. A sua fala. Olha só, eu não. Uma pergunta. Tô te ouvindo. Eu não fiz Pode falar. Enem, Uhum. eu fiz a inscrição, igual eu vi. Aí eu vou selecionar todos para fazer o curso já ano que vem já. Não, deixa eu explicar. Como é que você chama? Meu nome é Belmiro Júnior. É o que o nome, por exemplo, para mim tá Rosinha e Eugênia. É porque eu fiz no aparelho da minha mãe. Não tem problema, não. É porque eu só não dava assim. Falei, vou equacionar aqui a voz ao nome para eu entender. Porque eu vou chamar de Rosinha, mas a voz não estava de Rosinha. Não, foi. Belmiro, não é isso? Eu fiz no aparelho da minha Não tem mãe. problema, não, meu filho. Isso, Belmiro Belmiro, Júnior. é o seguinte, a gente estava explicando para ela o seguinte, no primeiro processo seletivo, nós abrimos uma inscrição de pessoas que não tinham feito o Enem e chamamos de vagas remanescentes. Qual que era a ideia? Se a gente não completasse as 40 vagas com as pessoas que fizeram o Enem, e isso é uma exigência legal, a gente precisa fazer isso, aí sim a gente optaria por completar a vaga com uma classificação num edital separado, que era o edital das vagas remanescentes. Só que no caso do ILCT, a gente não chegou a chegar na lista dos remanescentes. Por quê? Porque as pessoas que fizeram Enem e concorreram, completaram esse número de vagas. E o Robson explicou que lá no ITAP chegou a pegar algumas pessoas remanescentes, não foi, Robson? Sim, aqui no ITAP a gente ficou com vagas, né, remanescentes após a conclusão da seleção pelo Enem, e aí a gente pôde convocar os candidatos que se inscreveram no segundo edital. Entendeu, o Belmiro? A situação? Era essa a sua dúvida? Entendi. Aí no caso, então, Eloá, então, igual o meu caso, eu não fiz o Enem. Isso. Pode falar.
Tá me ouvindo? Parece que o sinal dele Oi, tá tá me caindo. ouvindo? Estamos te ouvindo. Que tá falhando. Agora sim. Eu acho que é o seu sinal que tá ruim. Tá falhando. Mas pode falar. Aí eu não fiz o Enem. Não, tá aqui. Eu não fiz o Enem. E também eu ouvi acho que ele falando que Isso. quem fez outras vezes o processo de inscrição, eu não. É a primeira vez que eu faço. Eu sou louco para fazer, ano de ano. Já estudei aí do lado aí que eu estudava no Tiradentes. Então, nesse caso, essa inscrição, se faltar alguém, vocês ainda chamam? Pois é, o que a gente está explicando é que esse ano a gente não abriu. Oi? Não Ele caiu? sei. Tá? Você tá me ouvindo? Oi, tu pode Esse ano falar. a gente não abriu as vagas remanescentes. Só vão concorrer mesmo as pessoas que fizeram o Enem. O que a gente aconselha é você não perder o Enem de 2023. O que acontece com o Enem é o seguinte, gente. O Enem, você tem que prestar atenção, porque a inscrição do Enem é no primeiro semestre. Geralmente, eles começam a anunciar essas inscrições lá para abril, maio. Ela acontece entre maio e junho, ou junho e julho, e aí acaba. E aí a prova do Enem só vai acontecer em novembro. Outubro, novembro, dezembro. Então, às vezes, a pessoa fica esperando, achando que a inscrição vai ser no final do ano, e não. A inscrição do Enem é no primeiro semestre. Estourando aí junho, julho, já acabou a inscrição do Enem. Então, quem tem que fazer, quem vai fazer, tem que ficar atento à inscrição que é no início do ano. Porque a prova é que acontece no final do ano. Entendeu? Muita gente perde o Enem porque fica achando que a inscrição vai ser lá no final do ano junto com a prova. E não, ela acontece no primeiro semestre. Então, o que a gente aconselha, todo mundo que não tem, fazer o ano que vem. Porque provavelmente o nosso próximo processo seletivo, vai contemplar mais anos, né, Robson? Igual contemplou esse segundo. Sim. No processo seletivo do meio do ano, que foi o nosso primeiro, né, 2022, a gente contemplou 3 anos de Enem, e agora com a prova que foi feita no mês passado, a gente incluiu essa edição no nosso processo seletivo também. Nós temos 4 Enems, então assim, a pessoa fez em 4 Enems, então assim, não deixa de fazer 2023 não. Tá? Só fica atento à inscrição, porque geralmente a pessoa perde a inscrição por conta da data que ele é feito. Tá. Ok? Então tá bom. Tá, joia. Era aí essa dúvida? Tá esclarecida? Agora esclareceu. Tá, joia. Tá, joia, Muito obrigado. Então. Nada. Isso porque quem tem o Enem tem prioridade, né, em concorrer às vagas. A gente, pela legislação, né, a gente é obrigado a selecionar os candidatos com base na nota do Enem. A gente teve essa flexibilidade de poder indicar 4 anos. Então, mesmo se o candidato fez 2 provas, eu fiz em 2019 e resolvi repetir agora em 2022. Se a nota dele foi melhor em 2019, a gente utiliza essa nota, né? Então, o nosso edital, ele dá essa liberdade para a gente. Se tem mais de uma nota, né, a gente ainda utiliza a maior nota dentro do período. Mas a gente precisa selecionar os candidatos com base nessa avaliação, porque ela é nacional. E aí a gente só pode convocar outros candidatos depois que a gente esgota completamente a lista de espera dos candidatos que concorreram com o Enem. E aí, sim, né, é o que a gente chama de vagas remanescentes ou vagas ociosas. Né? Se a gente ainda não completou as 40 depois de esgotar, né, todos os inscritos com o Enem, aí a gente pode lançar a mão de um segundo edital que pode ter regras diferentes do primeiro. Né? E ele não necessariamente... Né? Sim? Aí pode chamar a gente. Pode chamar. Aí a gente precisa esperar a publicação desse segundo edital, caso permaneça vagas excedentes, né, vagas remanescentes, e aí é criado esse segundo edital com prazo de inscrição e as regras, né, os requisitos para a seleção. Mas, assim, confiar muito que vai ter desistentes, né. No caso de Juiz de Fora, por exemplo, não houve nenhum. Né, as 40 vagas estão preenchidas com os candidatos que tinham feito a prova do Enem. Né? Tá certo?
Tá ok. Obrigado, Robson. Por nada, imagina. Então, é o que a Eloá disse, né? A sugestão é sempre fazer o Enem, né? Todo mundo que conversa com a gente fala, gente, se inscreva, não perca a oportunidade de fazer o Enem, porque aí você consegue concorrer logo na primeira chamada, né? Com o primeiro edital de seleção. Tá certo? Entendi. Então tá. Muito obrigado pela explicação. Por nada, gente. Nós estamos à disposição. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? O André Carvalho também colocou aqui no chat para a gente que ele só tem o Enem anterior a 2019, né, André? O André está aí? É. E a Beatriz também está perguntando aqui, né? E sobre a nota? Teria uma certa pontuação? A princípio, o nosso edital ele não estabeleceu uma nota de corte, viu, Beatriz? Então, a gente vai selecionar os candidatos pelas maiores notas. Entendi. Então, não tem uma nota de corte para esse primeiro momento. Tá bem. Um ponto interessante é que o nosso edital ele separa algumas modalidades de inscrição. Né? Nós temos 40 vagas e existem 5 modalidades. 20 vagas, elas são destinadas para o que a gente chama de ampla concorrência. Então, um candidato que tem um ensino médio completo, né, fez a prova do Enem, ele pode se candidatar nessa modalidade 5. As outras 4 modalidades, elas são destinadas para cotas específicas. Então, eu não estou com o edital aberto aqui. Você tá? Ah, não, estou sim, ô Eloá, para falar certinho. Né, na modalidade 1, deixa eu ver se eu encontro aqui, bem bonitinho, para facilitar para todo mundo. Deixa eu ver se eu encontro aqui, que eu explico para vocês. Isso é um ponto importante também, para que não haja erro na hora de fazer a inscrição, porque se você se inscreve numa modalidade que não é a sua, você perde o direito de continuar concorrendo, porque as outras modalidades você precisa, né, comprovar que você de fato se enquadra em todos aqueles requisitos estabelecidos. Tá? Deixa eu só localizar aqui, só um minutinho. Robson, sob uma possível data para essa definição é depois dessa pré-inscrição de janeiro a fevereiro. Então, se tiver sobrar alguma vaga remanescente. Como é que vai funcionar? A gente está agora numa fase que é a fase de pré-inscrição. Essa fase de pré-inscrição, ela vai até dia 13 de janeiro. Essa pré-inscrição, na verdade, é para que os candidatos eles possam conhecer um pouco mais de perto os 2 cursos superiores que a EPAMIG está oferecendo. Então, as pessoas que fazem a pré-inscrição, elas recebem um login para entrar no nosso sistema, né, no nosso ambiente virtual de aprendizagem, porque lá os professores já prepararam material, já disponibilizaram material, para que os candidatos possam conhecer um pouco mais do curso. Né? O curso de tecnologia de laticínio, por ele dar continuidade no técnico que já tinha em Juiz de Fora, então já é um curso um pouco mais familiarizado para algumas pessoas, nem para todas, né? E o curso de agropecuária de precisão, ele é o primeiro do país. A gente não tem nenhum outro curso em nenhum outro lugar, né, com essa mesma denominação. Então, a ideia da pré-inscrição é que os candidatos conheçam, né, o que é o curso, a grade, quais disciplinas vai fazer, possibilidade de trabalho e assim por diante. E essa pré-inscrição é simplesmente esse esclarecimento, né? Depois, do dia 20 de janeiro até o dia 17 de fevereiro, aí sim a gente tem o processo de inscrição para o processo seletivo, né? Fazendo ou não a pré-inscrição, se você decidiu que é esse curso que você quer concorrer, aí tem que fazer a inscrição. E aí essa inscrição, ela fecha dia 17 de fevereiro, para que assim que o MEC liberar a nota de 2022, a gente possa fazer a classificação dos candidatos. E aí a gente vai começar a fazer a convocação, né, tudo via site,
né, divulga lá o nome dos candidatos aprovados, e aí é feito o processo de matrícula. As nossas aulas começam em março, né, então a gente só vai saber se vai ter desistentes ou vagas que não foram totalmente preenchidas depois de março. Tá? Isso não tem chance de acontecer antes disso, né? Então, se vier a ser aberto um edital de vagas remanescentes ou vagas ociosas, isso vai acontecer né, dentro do semestre. Não vai ser um processo que vai acontecer agora nos primeiros 2 meses do ano, tá certo? Tá, joia. Mais uma vez, muito obrigada. Por nada, disponha. E qualquer pessoa pode fazer a pré-inscrição, tá, gente? Mesmo que, eu estou decidido que eu quero fazer o curso de laticínios, mas eu quero conhecer um pouquinho do que é essa agropecuária de precisão, né? Basta fazer a pré-inscrição, recebe o acesso, né, o login para acessar o nosso ambiente virtual, pode navegar, fazer download do material que está lá. Lá dentro a gente vai fazer live com os professores do curso. Então a gente tem 2 ambientes separados, um ambiente para agropecuária de precisão, outro ambiente para a tecnologia de laticínios, porque aí os professores que estão envolvidos no curso, né, durante o mês de janeiro, vão fazer lives como essa que a gente está fazendo aqui, para tirar dúvidas, explicar um pouco da área de atuação dele, quais disciplinas ele coordena, ele ministra, né, de fato esclarecer, né, para que o estudante ou o candidato, ou quem tiver interesse, possa conhecer um pouquinho mais desses dois primeiros cursos que a IPAMIG está oferecendo. Né, a gente tem expectativa que venham mais aí pela frente, né, Eloá? Só aproveitando, assim, alguém daqui da sala já entrou nesse ambiente virtual? Já viu lá o que tem? Eu já. Já viram o podcast que nós fizemos aqui? Já viram a gente falar um pouquinho de cada coisa, os vídeos? Vão saber. E outra coisa, ela estava perguntando a respeito da nota. Na verdade, o que acontece? A gente ainda não existe ainda no curso, por ele ser novo, aquela ideia do ponto do corte, né? Nossa, fazer lá é muito difícil, que o ponto de corte é alto e tal. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ontem chegou aqui uma mãe e uma filha perguntando sobre o processo seletivo, falando que era do Enem e tal, e eu falei assim, mas aí a mãe perguntou para a filha, mas foi o Enem que você fez? Aí a menina falou assim, foi, mas eu fui muito mal, sabe? Ela já estava assim, derrotada, ela já se derrotou só na resposta. Aí eu brinquei com ela, falei assim, nossa, mas você já está tão pessimista assim, faz a inscrição. Ela falou, não, eu fiz, nem sei se ela está na live aqui, que eu esqueci o nome dela, ontem ela me falou, mas eu esqueci. E aí eu ainda brinquei com ela, falei com ela assim, porque o que acontece? Nesse negócio de ponto de corte é uma coisa muito maluca. Nós tivemos até a 8ª chamada do curso de laticínios para completar a turma. Por quê? Porque a pessoa entra, vou dar um exemplo aqui do nosso curso, a pessoa ela entrou nas primeiras vagas, nas notas mais altas. Acontecem várias coisas. Primeiro, ela pode ter feito em outra possibilidade de ser chamada, em outro curso, e acaba que é chamada. Aí aquela vaga dela fica ociosa. Outra coisa, o nosso curso aqui é integral. Acontecendo situações, por exemplo, de pessoas, igual o caso aí que eu estou vendo do Belmiro, que está há muito tempo querendo fazer, a pessoa tentou fazer, passou, e ela é uma pessoa, por exemplo, que, no caso desse senhor, ele era um motorista de ônibus e ele era o arrimo da família. Então, assim, ele não conseguia parar de trabalhar para vir fazer o curso. Então, assim, muito tristemente, ele veio aqui e desistiu. Ou seja, ele passou, ele tinha uma nota melhor e a possibilidade da vida dele não permitiu. Então, assim, são tantas histórias que vão acontecendo que não é simplesmente o fator do número que está lá na nota que vai, de fato, decidir se você vai entrar ou não, sabe? Eu costumo dizer na minha vida, assim, que o universo sempre conspira quando a gente quer alguma coisa. As energias vão trabalhando a favor, não que elas prejudiquem as outras pessoas, não é isso. Mas que aquilo que for para a gente, chega, né? Você vê, teve gente aqui que entrou na 8ª chamada. Então, assim, esse negócio de ponto de corte, eu acho que é uma coisa meio assim, se criou uma cultura, lógico que para certos cursos é válido e é isso mesmo, mas eu acho que não dá para generalizar, não, né? E no nosso caso, que a gente está começando, a gente está nas primeiras turmas, eu acho assim, independente da nota que tirou lá, né, que foi um momento de uma prova que você pode ter feito nervoso e às vezes você foi, né, cansado, é uma prova cansativa. Então, assim, às vezes aquilo lá não te retratou o que realmente você tem de competência, né?
E pode ser que numa 8ª chamada, numa 9ª chamada, você entre. Eu achei muito engraçado e achei interessante o exemplo, né, dela falar isso em relação à nota e a nossa realidade agora de iniciar nos cursos, né? Achei muito legal. Aí, mais ou menos, para ilustrar para você essa questão aí da resposta da nota, tá? Tá. É isso mesmo, é isso mesmo. Não pode desistir, né? Faz a inscrição e espera. Se for para ser, vai ser. Se Deus quiser. Isso mesmo, isso mesmo. O André colocou aqui no chat para a gente que ele já é formado em análise e desenvolvimento de sistemas. Ele se formou em 2016, tá com 6 anos já de graduado, né, André? E está falando aqui que é apaixonado por tecnologia. Então, o curso de agropecuária de precisão, acho que é feito para ele, sob medida para ele. Né, André? Fica atento aí, então, né? Quem sabe? E, se for o caso, faça a inscrição para o Enem agora, abril, maio, fica atento aí quando começar a divulgação pelo INEP, pelo MEC, e aí no fim do ano você faz a prova, ano que vem você garante a vaga aqui com a gente. Né? E para justificar um pouco também, vocês entenderem um pouco isso e até multiplicarem essa informação para quem vocês conhecem, o que acontece? O curso aqui de laticínios de Juiz de Fora é um curso que já tem 87 anos de vida, né? Então, assim, ele passou para ser curso superior agora, mas ele está trazendo esses 87 anos com ele. Então, a gente pode dizer que é um curso novo por conta da graduação, mas já é um curso conhecido há muitos anos, né? O curso de Pitangui já é um curso novo em tudo, né? Então, a possibilidade, às vezes, das vagas remanescentes acontecerem lá, né, a gente faz esse diferencial aí por conta disso, por uma questão de ser um curso muito novo, e o nosso curso que já é um curso um pouco idoso, né, apesar de que está sempre na vanguarda, né, é uma idosinha, mas é uma idosinha que tá sempre esperta. Então, assim, a possibilidade, igual o André está falando aí, né, de contar com a sorte, talvez esteja grande mesmo, porque, né, fica de olho aí no edital de remanescentes, que talvez a grande possibilidade do remanescentes acontecer em Pitangui, né, por conta dessa questão aí, seja muito maior do que aqui, na Cândido Tostes, né, por essa questão de história mesmo. É isso mesmo. E o nosso curso aqui, né, é novo no Instituto, e como eu disse, ele é novo no país. Né, a EPAMIG teve uma ousadia muito grande, né, e a gente está muito satisfeito com essa ousadia da EPAMIG de criar esse curso, porque a gente já percebeu essa demanda, né, o André, que está na área de tecnologia, ele pode nos ajudar a confirmar, né, o campo está cada vez mais automatizado, não tem mais aquele trabalho de campo, né, como era há décadas atrás. Hoje o campo precisa de drone, precisa de satélite, precisa de internet, você precisa de informações ali imediatas para poder saber quais ações tomar para preservar uma cultura, para aumentar a produtividade, né? E o curso nosso aqui em Pitangui, ele veio justamente para isso, né? Apesar de levar o nome de agropecuária, né, de ter esse termo agropecuária no nome, ele é um curso de agropecuária 4.0, de campo digital, né? As disciplinas aqui, o 5G está na nossa porta, né? Exatamente, exatamente. Né? As disciplinas aqui envolvem programação, desenvolvimento de sensores, utilização de VANT, né? Os veículos aéreos não tripulados, e a gente tem a parte de formação de agropecuária, mas para que quem fosse formar no curso, o futuro tecnólogo, né, ele saiba desenvolver sensores, saiba aplicar essas tecnologias numa produção de bovinos, por exemplo, numa produção de aves, ou se ele quiser seguir para a área da agricultura, mas não é aquela formação de que ele vai ser um técnico agrícola, né, como eram os cursos antigamente. Ele vai ser, de fato, alguém que sabe criar, utilizar, interpretar os resultados de todas essas tecnologias que estão disponíveis hoje no mercado. Né? Então, é uma grade bem arrojada. Se vocês acessarem o site, né, a gente pode passar aqui, né, Eloá? O nosso curso aqui em Pitangui é epamig.br/itap/processo seletivo, e lá em Juiz de Fora, epamig.br/ilct/processo seletivo. Lá dentro vocês conseguem navegar, encontram a matriz de disciplinas do curso,
Os nossos 2 cursos, eles têm duração de 3 anos, então são 6 semestres, são divididos em 6 períodos, então as matérias são organizadas de forma para que haja um desenvolvimento coerente, né, de competências e habilidades e de técnicas, né, para todas essas áreas. Então, assim, foi tudo muito bem pensado, tudo muito bem preparado. A Eloá disponibilizou aqui para a gente, quem já quiser clicar e navegar lá, vocês vão ver que é muito bacana, está tudo muito bem estruturado, foi tudo muito bem pensado. Tem um vídeo também no site inicial da EPAMIG, onde tem várias pessoas, várias autoridades, inclusive o doutor Alisson Paulinelli, eu sempre enrolo a língua para falar o nome dele. Ele foi uma pessoa muito importante nesse ramo, foi ele quem criou a Embrapa, e ele é, na verdade, uma pessoa muito respeitada e não precisa, né, dispensa apresentações do quão visionário ele é. E lá ele faz um relato muito importante sobre esse desenvolvimento, né, da tecnologia no campo, né? Denise Epamig, né, sobre essa inovação e tudo, e fala do futuro, né? E é uma pessoa que já antes disso já via, né? Antes de muitos ele já tinha visto isso. E olhem que a Embrapa hoje, o que não foi feito no nosso país por conta do trabalho da Embrapa, né? Exatamente. Então, é válido também ouvi-lo lá e ver o depoimento dele e de tantos outros que estão lá, contando um pouquinho. Isso mesmo. O André colocou aqui no chat para a gente, ó, o pessoal do agro está investindo forte em tecnologia e quer ajudar a chegar essa tecnologia nos pequenos produtores também. O mercado é gigante, né, em letras capitais aí, ó. Ainda muito novo e tem um futuro muito grande daqui a alguns poucos anos. Ô André, eu te digo que daqui a poucos anos não, já está acontecendo, viu? Porque foi só a gente começar a primeira turma, o que a gente recebe contato de empresas perguntando se já tem estudante em fim de curso, porque eles estão precisando de mão de obra, doido para poder fazer contratação, vagas de estágio que já estão aparecendo aqui para a gente, e o pessoal está concluindo agora o primeiro período, né? Então, já está acontecendo, né? Já está acontecendo, não é daqui a alguns anos, não. Né? A demanda está aí, a gente não tinha profissional, né, formado especificamente para atender essa necessidade, né? E daqui 3 anos a gente já vai ter os primeiros profissionais no mercado e, né, como eu disse, pode atender as grandes empresas, os grandes conglomerados, mas também os pequenos produtores, exatamente. Né, um formado aqui, um profissional formado, ele pode ser um empreendedor, ele pode abrir a própria empresa, ele pode trabalhar como um consultor, né, ter os seus equipamentos e fazer consultoria para pequenos produtores, né, sem ter aquela necessidade de gerar um vínculo empregatício, né, de cumprir ali 1 ano de trabalho, faz uma consultoria, né, entrega a necessidade, né, que o produtor apresenta, né, consegue sanar isso e vai atendendo toda a região e quem está em volta, né? Porque vai propagando, né? Um faz a propaganda de um para o outro e vai crescendo. E essa propaganda também, quem realmente mantém ela robusta e com credibilidade são vocês que se formam conosco, né? Então, assim, o período que vocês ficam conosco é exatamente o período onde a gente pode plantar, né? Se vocês me permitem dizer assim, em vocês a semente que vai montar esse ciclo. Eu falo isso porque, volto a repetir, os 87 anos de tradição e respeito que o Instituto de Laticínios da Cândido Tostes tem, foi totalmente feito dessa forma. Foi feito com pessoas que levaram a sério, como o André está falando aí, até estou sentindo, assim, daqui de longe, eu estou sentindo o gás todo dele, né? E essas pessoas vão para o mercado de trabalho, não perdem o link de onde se formaram, trazem o conhecimento para os novos que estão saindo, e ninguém é concorrente de ninguém. Na verdade, todos nós vamos trabalhar num mercado de trabalho onde todo mundo vai crescer junto. Né? E tem espaço para todo mundo, Nossa, né? Tem espaço para todo mundo e dá para todo mundo crescer e quisera, né, Deus que permitisse que o nosso país mudasse essa cultura aqui, né, no início, conosco, né, porque eu acho que o futuro está exatamente nessa mudança de cultura, né, é na ideia de que todo mundo pode crescer junto, todo mundo crescendo junto, o país vai. Você imagina, nós estamos falando aqui de 2 estruturas tão importantes para um país, né, a área do alimento, que é aqui,
a área do fazer o alimento acontecer, que é aí no ITAP, né? Olha só, isso aqui, gente, é o celeiro do mundo, né? Nós estamos falando de vocês que são profissionais, que vão trabalhar, olha que legal, para transformar em alimento uma matéria-prima que é o leite, para transformar o solo e gerar alimento, alimentos de qualidade, com mais produtividade, com menos perdas, com mais qualidade. Gente, isso aqui é uma riqueza. Conservação do meio ambiente, você imagina, né? assim, Reduzir né? impacto. Vamos dar uma viajada de drone, né? Vamos dizer que isso tudo que nós estamos falando aqui é fácil de fazer, né? Nossa, o ser humano, assim, vai dar certo. Vamos pensar dessa forma, né? Olha só, assim, um pouquinho só, não tem nem quantos segundos que eu estou falando isso aqui. Olha o quanto a gente não pensa de possibilidades né, de futuro, né, para as coisas darem certo, né? Assim, né, utopias à parte parece fácil, mas começa aqui, né? O primeiro passo é aqui. O primeiro passo é esse gás que o André está aí, né? Eu acho que com gás e com vontade, tudo acontece, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Nós aqui somos só os agentes por onde vocês vão passar com esse gás todo, e a gente vai aproveitar esse gás e enxertar vocês de conhecimento para lá na frente. Empurrão mais ainda. Para lá na frente vocês voarem bem alto, né? Essa que é a nossa grande intenção, né, o Robson, no final das contas. É isso mesmo, é isso mesmo. E a gente fica muito satisfeito, né, em ver o desenvolvimento, o crescimento e o sucesso de todos os candidatos, depois nossos alunos e depois ex-alunos. Você ainda não tem isso, né, assim, muito claro, lógico, na sua vida profissional você tem, mas não pelo ITAP, mas eu aqui vejo, assim, eu recebo muitos feedbacks de nossos alunos aqui, ainda mais com rede social, você vê os meninos aí com tantos lugares, né, crescendo em outros empregos, viajando, eu brinco com eles que eu conheço o mundo inteiro, porque cada hora um está num ponto do mundo e manda foto, eu falo, eu já fui em tal lugar, eu fui em tal, só porque você foi. E eu fico muito feliz, né, de ver que a gente ajudou de alguma forma, em algum momento, vocês realizarem os sonhos de vocês, né? Espero que todos vocês que estão aqui também façam parte desse momento aí, desse grupo, né? Já que a iniciativa de vocês é estar aqui conosco. É isso mesmo. Vamos lá, eu vou aproveitar. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Fiquem à vontade, tá, gente? Para abrir o microfone ou para colocar aqui no porque chat. só eu e o Robson falando, né? Não adianta, né, Vou Robson? aproveitar essa oportunidade, vou falar um pouquinho aqui do edital. As datas eu já comentei com vocês, então até dia 13 de janeiro a gente tem a pré-inscrição aberta, né? A pré-inscrição é para que vocês tenham acesso ao nosso ambiente virtual de aprendizagem, né, para acessar o material, né, todo o material foi reunido lá para ficar mais fácil de pesquisar. Você encontra tudo também no YouTube disponível, alguns desses vídeos que nós mencionamos, mas lá no nosso ambiente virtual está tudo organizadinho, tudo bonitinho. Tem um material criado pelos professores, vai ter as lives com os professores dos dois cursos também, para poder tirar dúvidas. Então, né, fica um ambiente com tudo organizado. A gente criou também, para esse período de pré-inscrição, grupos de WhatsApp. Não sei se nós temos os links aqui. Deixa eu ver com o pessoal do backstage aqui, se o Alessandro tem esse link do WhatsApp, porque lá também a gente vai enviar, sempre que tiver material novo no AVA, a gente pode avisar quem estiver fazendo parte desse grupo. Nós colocamos um grupo num formato um pouco mais fácil assim, porque às vezes o pessoal não quer participar porque acha que vai ter muita conversa, muito bom dia, boa tarde, boa noite, né? Então, o grupo ele foi criado de forma que a gente vai usar somente para dar as notícias, né? Então, a participação ali é simplesmente para receber, como se fosse o nosso sininho, né? A gente vai, quando tiver novidade, a gente avisa lá no grupo, e claro que com o nosso número de WhatsApp, você pode entrar em contato no privado, né, no particular, para tirar suas dúvidas. A gente está atendendo o WhatsApp em horário comercial, então até às 5 da tarde aqui do grupo de Pitangui, a gente está respondendo as mensagens, tá certo? Mas fiquem à vontade, tá, gente? Mesmo que você ache que não pode se inscrever nesse ano, mas se ficou curioso, quer saber um pouco mais sobre os cursos, pode fazer a pré-inscrição, pode participar do grupo do WhatsApp. O Alessandro conseguiu para a gente. Esse link é o do grupo de Pitangui, do Agropecuária de Precisão, Alessandro? Isso, o grupo do ITAP. É o Instituto Tecnológico de Agropecuária de Pitangui, onde tem o curso de Agropecuária de Precisão.
E a gente vai ver se consegue também o grupo lá do curso de laticínios para disponibilizar aqui também. Eu estou tentando aqui, porque o Sidney que me colocou, e ele não está aqui agora, mas eu vou tentar localizar aqui, tento colocar aqui. O Alessandro já conseguiu para a gente, ó, tá aqui, ó. Isso. Acho que foi o Alessandro que fez, passou para o Sidney, estou achando. Tá joia, obrigada, Alessandro. Ó, obrigado, viu, Alessandro? Esses links aí vocês podem acessar, já participar do grupo, pode encaminhar para colegas, conhecidos, quem você acha que pode ter interesse, tá? Como a gente disse, é um grupo para a gente poder enviar informações para vocês. O objetivo é que vocês conheçam os cursos, tá certo? Eu gostaria de falar um pouquinho, Eloá, do edital, sobre as modalidades das vagas. Sim, é bom, né? Tirar as dúvidas. Nós temos até dia 13 de janeiro, então, essa pré-inscrição. Depois, do dia 20 de janeiro a 17 de fevereiro do ano que vem, né, de 2023, a gente tem a inscrição de fato para concorrer às vagas aqui em Pitangui ou em Juiz de Fora, no curso de laticínios de lá. Nesse primeiro momento, então, como a gente já enfatizou aqui, precisa ter a nota do Enem, né, as 40 vagas de cada um dos cursos, elas serão preenchidas inicialmente com a nota do Enem, não há nota de corte nesse primeiro momento, é feita a classificação da maior para a menor nota, né, e aí nós vamos chamar os candidatos pela ordem decrescente da nota. Existem 5 modalidades de vaga, como eu disse para vocês, então a modalidade 5, eu vou começar por ela, apesar de ser o último número, nós temos reservado para ela 20 vagas, né, essa modalidade é a de ampla concorrência. Então, para concorrer, o estudante tem que ter terminado o ensino médio, tem que ter concluído o terceiro ano e tem que ter a nota do Enem, né? Para todas elas, na verdade, precisa ter a nota do Enem. Então, o requisito é simplesmente ter a nota do Enem e ter completado o ensino médio. As outras modalidades, e aí modalidade 1, 2, 3 e 4, elas têm números de vagas diferentes, né, para cada uma delas. E essas modalidades, elas estão divididas em relação a critérios étnicos e critérios financeiros, né, socioeconômicos. Então, vamos lá. A modalidade 1, ela contempla 10 vagas, e essas 10 vagas, elas são destinadas a candidatos que cursaram ensino médio integralmente em escolas públicas brasileiras, com renda familiar bruta mensal, né, igual ou inferior a 1,5 salário por pessoa da família. E nessa modalidade 1, os candidatos têm que ser autodeclarados pretos ou pardos, tá certo? Então vamos lá, é uma modalidade bem completa, né? A gente tem o critério étnico, né, a autodeclaração de ser preto ou pardo, tem que ter feito o ensino médio totalmente em escola pública, do primeiro ao terceiro ano, todo, não pode ser só um ano deles, tem que ser os 3 anos todo em escola pública, e a renda familiar por pessoa tem que ser de até 1,5 salário mínimo, né? Aí o candidato pode se inscrever nessa modalidade. A modalidade 2 são para candidatos que fizeram o ensino médio também em escolas públicas, né? Renda familiar igual ou inferior a 1 salário mínimo por pessoa da família, e tem que ser autodeclarados indígenas. Nessa modalidade 2, a gente tem uma vaga reservada, tá certo? Então, na modalidade 1 tem 10 vagas, na modalidade 2 tem uma vaga para candidatos de ascendência indígena. Na modalidade 3, ela é destinada para candidatos que fizeram o ensino médio todo em escola pública e têm renda familiar igual ou inferior a 1 salário mínimo por pessoa da família, tá certo? Então, a modalidade 3, ensino médio todo em escola pública e renda familiar abaixo de 1,5 salário mínimo per capita, por pessoa. Na modalidade 3, a gente tem 7 vagas separadas, 7 vagas destinadas. E depois, a modalidade 4, ela é reservada para candidatos que têm alguma deficiência e que se enquadrem na Lei 13.465 de 2000, tá certo? Então, os candidatos que apresentam alguma deficiência que se enquadram, né, no que está descrito lá nessa lei, né, com base nessa legislação, podem concorrer dentro dessa modalidade. E para a modalidade 4, não há exigência de ter feito o ensino médio todo em escola pública ou de ter renda familiar, né, equivalente a 1,5 salário mínimo por pessoa, tá certo?
A Eloá colocou tudo aqui para a gente, está tudo descritinho no chat, né, quem quiser acompanhar. E aí, como é feito o processo de seleção? Né, a gente seleciona, então, pega todas as inscrições, depois que fecharem o período de inscrição, que o MEC liberar as notas. Os candidatos, eles serão posicionados de ordem decrescente da nota que tirou no Enem. Então, a gente vai consultar os 4 anos, de 2019 até 2022, escolher a melhor nota e vai fazer esse ranking, né, essa lista. Os 20 primeiros candidatos, eles serão convocados para a ampla concorrência. E aí, depois de fazer essa classificação, a gente volta fazendo as chamadas para os candidatos das modalidades 1 até a modalidade 4. Caso alguma modalidade não apresente candidato inscrito, essa vaga daquela modalidade, ela é destinada para aquela modalidade que é mais restritiva, né, para que a gente possa dar oportunidade para as pessoas que, de fato, né, que a sociedade tem esse débito, né, com o ensino superior. Então, essas vagas vão sendo redirecionadas até a gente completar as 40 vagas, ok? Completar os 40 inscritos. Depois, então, tem uma pergunta aqui da Paola, deixa eu dar uma lida aqui, Paola. Se você fez a inscrição utilizando o e-mail, é isso? Sempre vai continuar chegando a mensagem no e-mail. Você diz de ter feito a pré-inscrição, é isso? Isso. Quando você faz a pré-inscrição ou a sua inscrição, você recebe a confirmação, né, de que aquela inscrição ela foi processada, e aí a gente usa aquelas informações, usa esse e-mail para ser o nosso canal de comunicação, né, ele é o nosso canal de comunicação oficial. Então, as trocas, ela é feita por esse e-mail para poder ficar tudo registrado, né, e você ter segurança também das informações, tá certo? Mas a gente não fica enviando spam ou mensagens desagradáveis ou de propaganda, né? A gente usa exclusivamente para comunicação relacionada ao nosso processo seletivo. E se você faz a inscrição agora em 2023, a gente depois não fica utilizando esse e-mail, né, nos anos seguintes, caso você não venha a ser uma aluna aqui da nossa instituição, né? Para poder participar de novo, aí você vai ter que refazer a inscrição no próximo ano, né, para manter o e-mail ativo aqui com a gente. Era essa a sua dúvida? Era isso mesmo. É isso mesmo, né? Nós vamos, então tá certo. Então, né, só esclarecendo, a gente só usa o e-mail para fazer a comunicação relacionada ao processo seletivo. Passou o processo seletivo, não tem envio de spam, não tem envio de mensagem, de propaganda, nada, tá? Pode ficar despreocupado. Tá, joia. A gente, assim, conseguindo, né? Conseguindo a vaga. É de segunda a sexta? Tem final de semana também que pode haver aula também? Tem, vamos lá. Aqui para Pitangui, para o curso de agropecuária de precisão, as nossas aulas elas são de segunda a sexta. A aula da manhã começa às 7h30 da manhã, né, de 7h30 às 11h15, depois no período da tarde de 1h30 até às 5h15 da tarde, de segunda a sexta-feira. O sábado ele é considerado um dia letivo, mas a gente não tem aula regular ao sábado, né? Caso a gente vai ter algum projeto, alguma visita técnica, alguma atividade além das aulas, aí a gente pode, né, combinado previamente, utilizar o sábado para essa finalidade. Mas o que a gente tem regular, bonitinho, é de segunda a sexta, nos períodos da manhã e da tarde. Juiz de Fora é a mesma coisa. Mesma coisa, repete a mesma coisa, os sábados são todos letivos, mas a gente avisa e combina com vocês antes, caso aconteça algum evento que vá usar os sábados, tá? E o horário aqui também na verdade, de 7h30 ao meio-dia, depois de 1h30 às 18h, mas depende de como está a carga horária e o tipo de aula que vai estar no horário, assim, né? Então, assim, tem dia que pode acontecer de acabar mais cedo, tem dia que pode acontecer que acabe mais tarde, mas a gente pede para considerar que seja a tarde toda de 1h30 às 18h, tá? Eu respondi uma pergunta aí no chat, Robson, mas se você quiser confirmar, do André. Vamos lá, do André, né? Ele perguntou, caso for bolsista em escola particular no último ano do ensino médio, para a modalidade 3, é possível? André, infelizmente não é possível. Tá? O estudante, o candidato, ele tem que ter cursado integralmente,
né, os 3 anos, não pode ter feito um dia sequer, né, como bolsista ou não em escola particular, né, a vaga, como a gente mencionou aqui no início, é um curso financiado 100% pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, e aí, para atender a legislação do nosso estado, a gente precisa fazer a reserva de vagas, né, e uma das exigências é que o candidato seja, né, formado, tenha concluído o ensino médio nas escolas públicas. Não precisa ter se formado em Minas, pode ser candidato de outro estado, por exemplo, né, mas que tenha cursado lá o ensino médio em escola pública também, ok? Então é isso, né, Eloá? Feito o processo seletivo, selecionados 40 candidatos que se tornaram nossos estudantes, depois que é feita a divulgação, então, da lista dos candidatos aprovados, a gente tem um período de pré-inscrição, que é feito pela internet, em que vocês precisam enviar os documentos para a gente, para a secretaria. Os candidatos que se inscreveram nas modalidades de 1 a 4, eles precisam, seguindo lá no edital, comprovar alguns outros documentos, apresentar alguns outros documentos, né, para ter a sua matrícula efetivada dentro dessa modalidade. Para os candidatos que se declaram, autodeclaram pretos ou pardos, a gente tem uma comissão de heteroidentificação, então essa é uma comissão formada por 5 pessoas, né, homens, mulheres, pessoas de diferentes tonalidades de pele, de diferentes etnias, né, e essa comissão, ela avalia, né, ou ela valida a autodeclaração que o candidato inscrito apresenta, né? Então, é um processo muito limpo, muito transparente, o objetivo não é prejudicar ninguém, né? A gente só não quer que haja espertinhos, né, que queiram usar essas vagas que têm uma destinação mais nobre, né, e mais justa, tá certo? Aí é feita, então, a comprovação, os candidatos que entram pelas modalidades que dependem de fatores econômicos, ele precisa providenciar a documentação da família, né, relativa aos ganhos mensais, que é feita uma avaliação também pela equipe administrativa aqui da EPAMIG, né, e os candidatos que apresentam alguma deficiência, que se enquadra na legislação pertinente, tem a avaliação também, né, precisa apresentar a documentação, e aí a gente tem uma equipe de saúde, né, que atesta a validade desse documento e atesta a necessidade que o candidato pode, de fato, entrar dentro dessa modalidade, né? Feito tudo isso, feita a pré-inscrição, aí a gente tem a confirmação de matrícula, né, efetivamente, que é na sexta-feira antes do início das aulas, e depois na segunda-feira, se não me engano, dia 6 de março, 8 de março, não é isso, Eloá? A gente tem o nosso primeiro dia de aula. Oi, perdão, estou sem o microfone aqui. O que a gente pede para vocês ficarem atentos é com os e-mails e com a leitura do edital, e principalmente com as informações que a gente passa, porque, por exemplo, né, uns exemplos que acontecem aí. Às vezes a gente manda aquela questão das chamadas, né? Primeira chamada, segunda chamada, terceira chamada, às vezes a pessoa foi chamada, não viu, a gente dá um prazo. Geralmente, essas segundas, terceiras e quartas chamadas, os prazos são de, no máximo, 48 horas. Se a pessoa não se apresentou, ela automaticamente perde aquela vaga e a gente coloca o próximo. Então, é muito bom ficar atento aos e-mails de vocês nesse período, para saber se vocês foram chamados em alguma outra chamada, que não foi a primeira, porque já aconteceu disso, né? Das pessoas não verem que estão sido chamadas, e, né, tipo assim, senha, né? Chamou a senha, não vi, outro chamou do lugar. Muitas das vezes, você já chamou alguém e você perdeu a sua chamada, pode ser que você tenha perdido sua vaga. Tá? A gente pede a todos os candidatos que deixem salvo, né, o link do nosso site, né, porque toda a comunicação ela é publicada lá, abertamente, né, para que seja transparente o nosso processo de convocação dos candidatos. Então, ficar sempre atento ao site, né, tanto o site do ILCT, quanto o site do ITAP, né, /processo seletivo, que lá a gente vai manter atualizado diariamente. Certinho? Eu acho que a gente conseguiu pegar todas as pontas, né, o Robson? Sim. Ô, Eloá, também tem mais uma pergunta. É sobre o cartão de vacina para Covid-19, né? Uhum. Eu, por exemplo, no meu caso, eu tenho até a terceira dose, mas eu vou colocar em dia.
Uhum. Só que também tem um prazo, como a gente já está em dezembro, tem um prazo aí de 2, 3 meses para depois tomar a quinta dose. E se até lá eu não tiver tomado? Olha, essas questões a gente segue muito legislação, né? E a gente segue muito também. E essa questão da pandemia foi uma coisa assim que a gente via que as coisas iam mudando a cada acontecimento, né? Aqui em Juiz de Fora está voltando uma onda de Covid, eu mesma peguei semana passada, fiquei 5 dias em casa. Então, assim, a gente está muita gente pegando, e uma das providências que a gente viu, por exemplo, aqui, foram os hospitais e as clínicas exigirem o uso de máscara. Então, a gente vai acompanhando muita exigência, e às vezes até propriamente municipal. Então, eu não sei te falar hoje se lá no dia da matrícula a gente vai ter que te exigir alguma coisa, que às vezes até por força de lei. Às vezes o município vai cobrar isso, que a gente cobre isso de vocês. Agora, hoje, a gente exige que vocês apresentem o cartão de vacina com um número mínimo de vacinas, né? Que a gente entende hoje que seriam 3. Né? Mas, assim, te dizer que se você não tiver a quinta, você não vai entrar, hoje eu não teria autoridade para responder para você desse jeito, não. Nem acredito que isso vá acontecer. Mas só Deus sabe o que vai acontecer, né? Hoje eu te responderia que não teria problema. Mas a minha resposta, talvez hoje, não vai valer para o dia que nós estivermos aí fazendo matrículas, porque tomara Deus que esteja valendo, né? Tá? Então tá bem. Isso aí você pode ficar tranquilo. Tá. Obrigada. Nada. Do pessoal que está aqui na sala virtual conosco, mais alguma dúvida, alguma pergunta? Podem ficar à vontade, tá, gente? Nós deixamos aí os links, né, de acesso, tanto para o nosso site, o link para poder fazer parte do grupo de WhatsApp. No nosso site lá tem o link para fazer a pré-inscrição e receber o acesso ao nosso ambiente virtual de aprendizagem. Podem ficar à vontade para compartilhar esse material com os amigos, familiares, conhecidos, né, quem vocês acham que possa ter interesse em vir estudar conosco. Nós estamos aqui de portas abertas, os 2 institutos, tanto lá em Juiz de Fora quanto aqui em Pitangui, né? A gente estamos aqui dispostos, né, a ajudar na formação, contribuir com o crescimento de vocês. Joia? Tá bom. Ô, Robson, desculpa aqui que eu fui atender um telefonema aqui, mas da mesma forma aí, nós estamos aqui à disposição, qualquer coisa que precisar, né? A gente já está aí com 1 hora, eu acho que a gente conseguiu atender aí, pelo menos ao público que está aqui, as dúvidas que tinham, né? E também aqui o ILCT está à disposição, tá? Qualquer coisa que precisarem, é só entrar no site, ligar, se informar que estamos aqui para tirar as dúvidas. É isso mesmo. Agradeço, então, a todos que estiveram presentes, né? Muito obrigado pela audiência, pela participação. Agradeço ao professor Eloá por estar conosco aqui agora nessa primeira live do edital de 2023. Obrigado, viu, professora? Imagina, Robson, pode me convidar para todas. Estarei presente. É isso, pessoal. Fiquem por dentro do processo seletivo, tá? A gente vai manter o nosso site atualizado, né? Participem do grupo de WhatsApp para receber as novidades. E é isso. Em janeiro a gente volta com as nossas lives, tá bom? Obrigada, gente. Um abraço aí para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.